Gonçalo. Boa tarde, senhoras e senhores. Tudo bem? O Pedrinho estava falando para mim que São Gonçalo é um santo desengonçado em quem pisar no calo. Por isso que eu São Gonçalo. Ele consegue essas coisas que eu não sei como, mas consegue. Bom, por quê? Porque a gente estava falando daqueles CPFs cancelados em São Gonçalo, que vocês devem ter visto na televisão e que tem muita gente gritando. E eu acho engraçado, vamos comentar isso, né, Pedrinho? Como é que a informação chega? Bom, em primeiro lugar, mataram um sargento da Polícia Militar. Polícia Estadual. PM, né? Não sei, acho que é da PM do Rio. Bom, mataram. Aí, eventualmente, o pessoal foi lá e pegou os carinhas e cancelou o CPF. É isso aí. No que me diz respeito, foi cancelado, tá? Não tem nada contra. Se o cara é bandido, né? Bom, mas aí acontece o seguinte, aí, primeiro lugar, assim, a ONU reclama que morre muita gente no Brasil. O pessoal não entendeu que ONU e papel higiênico é a mesma coisa. Pois é, mas eles aproveitam e fazem, eles fazem o show. Eles vivem do show. Os negros, mataram os negros. Bom, primeiro, cara pálida, vocês que estão aí, vamos combinar o seguinte, esse é um país negro. 60% da nossa população é negro parda. Então, branco como eu e o Pedrinho é minoria. Tá? Começa daí. E não tem um dia da raça branca pra gente. Tá? Da consciência branca. Nem da consciência amarela, nem da consciência vermelha. Nem da consciência porca. Não tem... É daqui que deu origem àquela expressão italiana. Porca miséria. Porca miséria, exatamente. Então é o seguinte. Então, morreram negros. O que não é novidade nenhuma, porque a maioria do país é negra. Então, morreram negros, porque a maioria é negro, devia ter dois brancos. A proporção devia estar mais ou menos respeitada. Mas para a ONU calcula só os negros. Claro. Tá? Então, o que eu posso fazer? Se lá no lugar onde foram mortos os caras, eles sempre têm uma desculpa, né? A pessoal de baixa renda, que não tinha emprego, que assaltava para comer. Como aquele molusco sem vergonha, vagabundo, ladrão sem dedo, fala, prendeu um jovem só porque roubou um celular? Exatamente. O cara que trabalhou para comprar o celular, ele é o bandido. Ele é o bandido. Exatamente. O outro é um coitado que não tem celular, que tem direito de roubar de você. É o movimento dos sem celulares. MSC. Exatamente. MSC, exatamente. Movimento sem celular. Tá bom. Então, Pedrinho, cancelaram os caras e a ONU quer uma investigação isenta e que se punam os culpados. Tá bom, ONU, vai punir os culpados na casa do chapéu, tá bom? Vai punir quem você anda sacaneando. Tá? Lá, reclame com a comadre da sua madrinha. Isso, vai lá, vai reclamar com o Papa, que também é da caterva de vocês. Vai reclamar com o Papa. Exatamente. Tá? O problema aqui no Brasil é problema nosso. É a gente que tem que ver o que está acontecendo e tomar as providências. Vocês ficam quietinhos aí. Pianinho. Senão param de comer, viu? No dia que entrar um amigo nosso mais esquentado, falou assim, não vamos mais exportar. Vocês não comem mais. Vocês não comem mais. Vai acabar o estoque de rato, barata, morcego. Isso. Vamos morar na Venezuela. Na Venezuela. Tá? Na Venezuela também mora negro, sabe? Mora negro pra cacete, porque na Venezuela também é um país negro. Exatamente. Tá? Lá também. E de tanto a oposição gritar, e ficou sem goela. Por isso chama Venezuela. Venezuela sem goela. Tá bom. Bom, olha, Pedrinho, engana eles um pouco, que eu vou pegar uma revista aqui. Tá certo. Engana um pouco, esqueci. Não é enganação. Todo programa aqui é uma enganação. Então, ele está enganando sozinho. Agora nós enganamos em duplo. Nós estamos enganando em parede aqui. Eu quero mostrar essa porcaria aqui, que eu já falo mal dela há bastante tempo. Eles de uma hora parece que eles se tocam, outra hora não se tocam mais. É uma coisa. Não, aumentou a verba. Aumentou. Falar mal. Alguém está pondo dinheiro aqui, não sei quem é, para sustentar essa porcaria. Eu acho que é aquele que tem nome de inseticida, o BHC. Pode ser. Mas não sei. Bom, se ele pode estar pondo, mas vem de outro bolso. Quer dizer, ele é só de intermediário. O bolso dele é só de entrada. Olha aqui. Uma foto aí. Viu os modus operandi. O que é engraçado é o seguinte, você lê
uma, duas, três páginas de reportagem que não fala rigorosamente nada. Eu li, eu compro a revista, eu não assino mais, mas eu li. Olha, não sei se você sabe, o Pedrinho com certeza sabe. Napoleão, quando estava preso na ilha de Elba, ele tomava arsênico em pequenas doses e ia aumentando para evitar ser envenenado, porque o corpo vai se acostumando. Não sei se acostuma ou não, parece que o arsênico não vai embora, acaba matando. É o veneno sistêmico. É como se você quebrar um termômetro e comer aquela bolinha de mercúrio. Pois é. Você tá bom, aquela está feita. Exatamente. Agora, o arsênico, não é só ele que eu sei. O Rasputin também disse que tomava em pequenas doses, etc., para acostumar o organismo. Tá bom, tudo bem. Então, é o seguinte, eu tomo pequenas doses lendo essa porcaria toda semana. Eu leio porque eu me obrigo a ler para conhecer o inimigo. Sabe o que eles estão falando nessa reportagem do filho do Bolsonaro? É a velha história da rachadinha, tá? Então, 3 páginas, sem nenhuma prova, sem nada, só falando, só ilações, tá? Procura, quem não souber, procura no dicionário. Só ilações. Não é um laço grande, não, nem o iPhone com laço grande. E é só ilações. Bota a foto dos caras aqui, diz que é quadrilha, etc. Fala um monte de merda. Bom, o que acontece? O que é isso? Por que eu fico enojado com esse tipo de coisa? Eu não sei se tinha rachadinha, não tinha, não estou discutindo esse negócio. Pedrinho, cala esse cara. Pois não é um pentelho. É um pentelho. Exatamente. Tem vários pentelhos. Tem vários aqui, não é um só. O nome genérico desse pentelho é, como é que é? Aqueles caras que ficam tudo numa sala ligando? Call center. Call center. O pentelho chama call center. Exatamente. Aí é o seguinte, voltando às vacas frias aqui desse lixo de revista. Bom, eu compro o lixo de revista, eu não assino, que é para não me comprometer com os caras não terem meu nome. Eu compro na banca. Estou sustentando ele de certa forma. Não, e o papel é tão liso que não serve nem para outra coisa. Não serve. E é o seguinte, é que eu não vi nessa revista aqui, por exemplo, o escândalo da Columbre, que lá sim tem prova, que as mulheres todas tinham, o pessoal tinha o cartão da conta bancária para descontar o dinheiro que elas recebiam, ali tem prova de tudo. Só que não acontece nada, não sai na capa, não sai dentro. E aqui ainda por cima, eles botam. Capitão Batoré. Eles botam a foto do cachaceiro, na outra ponta o traidor e o capitão no meio. E botam embaixo. Não. Eles não querem nada, eles querem um bagunça. Ladrão que esteja lá para roubar. Porque o traidor, esse não tem chance. O outro aqui também não tem chance. Não pode nem sair da rua para ir na padaria. Não pode. E esse canalha fica na Europa falando mal do Brasil, Pedro. Às nossas custas, que é o pior. Se ele falasse com o dinheiro dele... E libertado pelos urubus. Nós só damos nome genérico. Os urubus libertaram o cara. Isso é engraçado. Os urubus soltaram o vagabundo para ele falar mal da gente na hora. As nossas custas. E é recebido pelo Micron. Que também não foge muito daquela... Exatamente. Dizem que... Vou falar, ele é um bosta. Mas isso é elogio. Nós temos que falar que ele é servídeo. Quem não souber vai para o dicionário. Também é servídeo, tá? Exatamente. E é o seguinte, o cara tá lá falando mal da gente, apoiado. O circo pegou fogo. O seguinte, o Putin puxando o saco da religião católica, querendo que a religião católica volte para a União Soviética. Tá certo. Com esse Papa, ele é um temerário. Exatamente. Temerário. Vai Papa ferrar a União Soviética. O Papa é argentino. Bom, o cara falando um bando de... É gozado, cara. A gente sabe que o Putin é um sacana, é bandido, é sacana, é tirano, é tudo que você quiser. Mas de repente o cara parece que, sabe como o Constantino? Ele viu uma cruz no céu e pá! O arcanjo Gabriel veio e botou a espada no ombro dele. O cara viu a luz. O cara viu a luz, está falando umas coisas, umas abobrinhas que eu acho que daqui a pouco vão botar uma camisa de força nele. Mas tá apoiando o capitão. Essa é a parte boa. Tudo é uma faca de 2 legumes. Tudo. Nós já falamos aqui. Exatamente. Tudo. Não. Aí é o seguinte, ele fala mal de Cuba, fala mal do que está acontecendo em Cuba, que a gente também fala.
Que, aliás, olha, se alguém souber, se alguém quiser me ajudar, eu queria trazer a Zoe Martínez aqui para fazer um programa para fazer um programa sobre Cuba, porque eu tenho queridos amigos cubanos, pessoas a maioria morando fora. Claro, tudo fala de Cuba, né? Porque só idiota que não conseguiu. Nos Estados Unidos tem 2 escritores amicíssimos, o Manuel Gaiol e o Reinaldo. Aqui no Brasil tenho alguns amigos cubanos também. Nenhum escritor. Um é o Carlos Cubas, até o sobrenome é Cubas. O Carlos Cubas, que está vivendo no Brasil agora, né? E eu quero falar sobre Cuba, porque aquilo, o que aconteceu, eu conheço pela literatura dos meus amigos, que tive o privilégio de ler os livros, o que acontece lá é uma desgraça pelada, gente, é como na Venezuela. Então a gente tem que falar, e a Zoe Martínez é uma voz importante nesse momento. Se alguém conhecer, fala para ela que aqui os 2 velhinhos, aqui a gente tem 500 e poucos seguidores, é pouca coisa. Mas, sabe, às vezes quando o copo está bem cheio, uma gotinha d'água e o copo transborda. Claro. E às vezes, quem sabe, pode ser a gotinha. Então, e eu quero falar sobre Cuba. Eu quero falar, porque aquilo lá é uma canalice bárbara, sabe? Bom, gente, acorda, porque o que está acontecendo aqui no Brasil não é o caminho de Santiago de Compostela, mas é o caminho para Cuba. Estamos no caminho para a Venezuela, Cuba. Tem notícia nova. Opa, diga. Tem notícia nova. Você já sabe, mas para eles é nova. O Chile está dando a volta por cima. Primeiro turno das eleições. Ganhou. Candidato conservador. Claro. Katz ganhou. Empresário, bem sucedido, etc. Tal. Prussiano, um cara que é ligado ao exército, etc. Tal. Ganhou com uma pequena diferença, 2 pontos e pouco, o que, no meu entender, é quase um empate técnico. Então nós temos que ficar na torcida para que dia 17 de dezembro... 17 ou 19? Não 17. Eu ontem falei com o Chile, fiquei 1 hora lá falando, e é dia 17. O pessoal conservador está muito contente, está esperançoso que entre esse cara, porque se não entrar, o Chile vai dançar, tá? Porque o Sebastião Pinheira, que eu tive a oportunidade de conhecer profissionalmente, pessoalmente e profissionalmente, empresário também, ele... Foi um biruliro dos dois, vamos dizer assim. A expressão é feia, mas eu vou usar, cagou no pau, porque ele tinha tudo para dar um jeito naquilo lá, deixou a esquerda fazer baderna, queimar a igreja, queimar a estação de metrô, queimar ônibus, etc. E se enfraqueceu. E para complementar, usou durante o governo, que é uma coisa totalmente errada, informações privilegiadas para ajudar os filhos. Então, ele quase foi empichado, graças a Deus, ainda falei ontem com um amigo no Chile, disse assim, graças a Deus, não empicharam o cara, ele vai ficar até o fim do governo, e se der certo, esse Juan Antônio Katz, se não me engano, Juan Antônio Katz, o sobrenome eu sei que é Katz, mas o Juan Antônio também sei, o Juan é que eu não sei se é João ou Juan, mas não importa. Loestesso. Então, se esse cara ganhar, nós temos um vizinho bom, legal, num país legal, desenvolvido, que vai dar um jeito naquela porcaria lá, porque lá a divisão que os comunistas conseguiram é brutal, ou seja, lá 50%. E olha, o padrão de vida do chileno é muito melhor que o do brasileiro, tá? Só para você saber, eu morei 6 anos lá. Quando o pessoal ia me visitar, caminho do aeroporto para a cidade, passava por uma favela. As pessoas diziam, olha que bairro bonitinho, casas bonitas, né? Falava, pois essa é a favela. Então, para você ter uma ideia, a favela lá tem gente de classe média no Brasil que não vive tão bem. Então, e estava discutindo ontem ainda com um amigo o seguinte, que a grande diferença desses países é que lá você não sobrevive ao inverno. Ou seja, aqui no Brasil realmente não tem inverno. Então, caiu numa quinta-feira. Caiu numa... Exatamente. Então, se você passar esse dia, você está livre. Lá, durante 3 meses, se você não tiver dinheiro para aquecer tua casa e comer,
você não chega na primavera. Então, a coisa é mais organizada, as pessoas sabem que precisam topar, sabem... É a fábula da cigarra e da formiga. Exatamente. Exatamente. Aliás, eu vou contar, eu preciso contar. Então conta. Se você souber, você fica quietinho, faz de conta que você não sabe. Fazer aquela cara de nu. A cigarra foi conversar com a dona Formiga e disse, olha, dona Formiga, eu estou indo viajar, eu vou a Paris e fui contratada para fazer shows lá. Um cara me viu cantando, achou que era muito bom, vai me levar para o Pigalle. E eu vou cantar por um tempo lá e vou perguntar para a senhora se quer alguma coisa de Paris. A Formiguinha olhou, pensou assim, pô, trabalhei o ano inteiro, estou aqui ferrada, pedi alguma coisa de Paris. Disse, não quero nada. Eu disse, não, pensa bem, porque está tudo bem para mim, eu vou ganhar muito bem, posso fazer o que você quiser. Assim, você pode fazer uma coisa por mim? O cigarro falou sim. Se você encontrar um tal de La Fontaine, manda ali tomar no rabo. Exatamente. É por aí a coisa. É. Então, é o seguinte, isso foi para encerrar o programa meio muito baixo astral, né? Mas... nós estamos dentro daquela situação inglesa. Jururu. Jururu, é o Jururu. Jururu, exatamente. What's happened to you? I'm Jururu. Exatamente. Gente, muito obrigado. Continue assistindo a gente, é importante pra gente. Vou repetir, eu repito sempre. A gente não ganha um tostão furado, a gente vem aqui para falar com vocês. Vocês não falam com a gente, mas às vezes vocês mandam uns recadinhos na internet. Exatamente, fazem comentários. E quando vocês mandam esses recadinhos, os dois velhinhos aqui ficam contentes pra cacete. Opa! Então, mandem os recadinhos. Olha só, E tem gente que diz assim, até comentaram, vida inteligente na internet, é muita bondade de vocês, muita bondade. Mais ou menos. Tomem, como diziam os romanos, com grano salis. Isso, exatamente. Ou como vem nos remédios, tome com precaução, tá? Um beijo para vocês. Beba com moderação para os cachaceiros e não fume que dá câncer, tá? É isso aí. Para os fumantes. Esse programa foi o 340. Muito obrigado por estarem com a gente. Isso. Continuem com a gente. Vocês moram aqui no coração da gente. O meu coração é tão grande que ocupa os dois lados, tá? Um beijo. Tchau.